como caminhoneiro sempre foi algo que me trouxe uma sensação de liberdade. As estradas desertas, as longas noites e o som constante do motor eram, de certa forma, reconfortantes. Eu já tinha cruzado o país incontáveis vezes, encarando de tudo: tempestades, estradas mal sinalizadas, até animais cruzando meu caminho no meio da madrugada. Mas naquela noite, algo estava diferente, algo que eu não conseguia explicar. Minha rota habitual havia sido fechada por conta de um acidente grave, e o despachante sugeriu que eu pegasse um desvio pouco conhecido. Relutante, aceitei. Era tarde, quase meia-noite, e eu queria terminar aquela entrega logo. O GPS indicava um caminho mais curto, uma estrada secundária que cortava o meio de uma floresta densa. Eu nunca tinha ouvido falar dela antes, mas com o atraso acumulado, não tinha muita escolha. O começo do trajeto parecia normal. A estrada era estreita, mas bem asfaltada, cercada por árvores altas que se erguiam como paredes escuras de ambos os lados. Liguei o rádio para afastar o silêncio, mas só conseguia captar estática. Suspirei e desliguei, deixando apenas o som do motor e dos pneus contra o asfalto me fazerem companhia. Enquanto dirigia, percebi algo estranho. Não havia movimento algum. Nenhuma luz de outros veículos, nenhum sinal de casas, postes ou placas de trânsito. Era só eu e aquela estrada que parecia se estender infinitamente. Meu relógio no painel parecia não avançar, como se o tempo estivesse preso naquele trecho desolado. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas a sensação de desconforto crescia. Passei a conferir o GPS com mais frequência, e foi aí que percebi que o sinal estava oscilando. Primeiro pensei que fosse normal em uma área isolada, mas o desconforto só aumentava. Havia algo naquela estrada que parecia errado, como se ela não quisesse que eu estivesse ali. Olhei para o painel e notei que o marcador de combustível também começava a baixar mais rápido do que deveria. Era como se até o caminhão estivesse sendo drenado por aquele lugar. É só cansaço, pensei, tentando me convencer. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Algo estava para acontecer. O relógio no painel marcava 1h32 da manhã. Pelo GPS, eu já deveria ter passado por um entroncamento que me levaria de volta à estrada principal. Mas tudo que eu via era mais estrada, mais escuridão, mais árvores que pareciam se fechar ao meu redor. Tentei lembrar se tinha visto alguma placa de quilometragem ou um marco qualquer, mas não conseguia. A estrada era um túnel interminável, um labirinto que parecia me segurar ali contra minha vontade. Comecei a sentir o peso do silêncio. Não havia o som de insetos, de vento nas árvores ou sequer o ruído do motor ecoando ao longe. Era como se eu estivesse dirigindo por um vácuo, um lugar onde o som morria antes mesmo de alcançar meus ouvidos. Olhei novamente para o GPS. A tela estava congelada. O ícone do caminhão não se movia, mesmo com os quilômetros acumulando no odômetro. Desliguei e liguei o aparelho, mas ele não reiniciava. Era inútil. Agora eu estava completamente à mercê da estrada. Enquanto dirigia, notei algo que me deixou ainda mais desconfortável. Por mais que mantivesse uma velocidade constante, parecia que o caminho se repetia. As árvores eram sempre as mesmas, retorcidas de forma grotesca, como sombras deformadas pela pouca luz dos faróis. E lá fora, à margem da estrada, não havia nada. Nenhuma casa, nenhuma entrada lateral, nem mesmo uma curva pronunciada. Apenas o asfalto negro e infinito, engolindo o mundo ao meu redor. Meus olhos começaram a pesar, e eu pisquei mais do que o normal para afastar o cansaço. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Meu marcador de combustível, que já estava baixo, oscilou repentinamente. A agulha subia e descia como se o tanque estivesse sendo drenado e reabastecido ao mesmo tempo. Nunca tinha visto isso antes, e comecei a me perguntar se havia algum problema no caminhão. Reduzi a velocidade, pensando em encostar, mas uma sensação estranha tomou conta de mim, um instinto que dizia: não pare. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando por aquele momento. Respirei fundo e continuei dirigindo. Meus faróis iluminaram algo à frente. Um pequeno reflexo,
talvez um pedaço de metal na estrada. Fiquei aliviado, achando que finalmente tinha alcançado alguma civilização, talvez uma placa ou sinalização. Mas, quando me aproximei, vi que não era nada disso. Era apenas o asfalto úmido, brilhando sob a luz dos faróis como se tivesse acabado de ser pintado. Olhei para o relógio novamente. 1h32, o mesmo horário. Eu já devia ter dirigido por mais de meia hora, mas o tempo parecia não passar. Era como se eu estivesse preso, como se a estrada me quisesse ali, para sempre. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas o resto do meu corpo parecia congelado. Era como se a estrada estivesse drenando minha energia, sugando cada pedaço de lógica e sanidade. O relógio no painel continuava imóvel em 1h32, e o frio que antes era leve agora invadia a cabine do caminhão, apesar do aquecedor estar no máximo. Enquanto meus faróis iluminavam o caminho à frente, algo inesperado surgiu à beira da estrada. Por um momento, achei que meus olhos estavam me pregando uma peça. Mas quando me aproximei, ficou claro que havia alguém ali. Era uma mulher. Ela estava parada, quase imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Usava um vestido branco que parecia sujo, amassado, e seus cabelos escuros estavam grudados no rosto, cobrindo parcialmente os olhos. Seus pés descalços estavam posicionados no asfalto rachado, como se ela não se importasse com o frio ou com a solidão daquela estrada desolada. Fiquei dividido entre desacelerar e continuar. Algo na maneira como ela estava parada parecia errado. Ela não estava gesticulando, não parecia desesperada, mas havia uma estranha calma em sua postura que me fez hesitar. Mesmo assim, reduzi a velocidade, observando-a à medida que o caminhão se aproximava. Quando cheguei mais perto, vi algo que me arrepiou até a espinha. Ela levantou a mão, devagar, como se estivesse me pedindo carona. Mas o movimento era mecânico, quase inumano, e sua cabeça tombou levemente para o lado. Foi então que, por um breve segundo, ela ergueu o rosto e olhou diretamente para mim. Seus olhos não eram normais. Não havia brilho, nem vida. Era como olhar para dois buracos negros, dois vazios sem fundo. Meu peito ficou apertado, e um calafrio percorreu todo o meu corpo. A lógica dizia que eu deveria parar, ajudar aquela mulher sozinha no meio da noite. Mas meu instinto gritava para continuar. Pisei no acelerador. Passei por ela sem olhar para trás, meus olhos fixos na estrada, tentando ignorar a culpa e o medo que se misturavam no meu estômago. Mas, por um breve instante, não resisti e olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. A pista atrás de mim estava vazia. Nem sinal de sua silhueta, nem movimento algum. Apenas o vazio. Minha mente começou a girar. Será que eu tinha imaginado aquilo? Será que ela realmente estava ali? Mas antes que eu pudesse racionalizar o que acabará de acontecer, senti algo mudar dentro do caminhão. O ar ficou ainda mais frio, pesado, e uma sensação de ser observado tomou conta de mim. Eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. Depois de passar pela mulher na estrada, um silêncio desconfortável tomou conta da cabine. Meu coração ainda estava acelerado, e eu tentava me convencer de que tudo aquilo era só fruto do cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo errado. Algo que não deveria estar ali. O frio dentro do caminhão era quase insuportável agora, como se o ar estivesse sendo sugado para fora. Chequei o painel novamente. Tudo parecia normal, exceto pelo relógio ainda travado em 1h32. A cada quilômetro, a estrada parecia mais estreita, mais opressiva. Foi então que ouvi o primeiro som. Era fraco no começo, um estalo baixo, como madeira quebrando ou algo arranhando o chão. Pensei que pudesse ser alguma ferramenta solta no compartimento traseiro, mas logo ficou claro que o som não vinha de fora. Ele vinha de dentro da cabine. Meu corpo inteiro ficou tenso. Fingi não ouvir, tentando manter os olhos fixos na estrada. Mas então o som ficou mais alto. Agora eram passos, leves, lentos, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, no espaço apertado atrás dos bancos. Eu sabia que não podia haver ninguém ali.
Tinha trancado o caminhão antes de sair. Era impossível que alguém tivesse entrado. Mas, mesmo assim, os passos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais claros. Engoli em seco e olhei pelo retrovisor. Nada. Apenas o banco vazio, iluminado fracamente pela luz do painel. Mas, por alguma razão, aquilo não me trouxe alívio. A sensação de estar sendo observado era avassaladora, como se uma presença invisível estivesse ali, esperando que eu cometesse um erro. Tentei ignorar, mas então o som mudou novamente. Agora era um arranhar. Algo, ou alguém, estava passando as unhas pelo painel atrás de mim, lentamente, como se estivesse me provocando. Era um som agudo e contínuo que fazia cada músculo do meu corpo se encolher. Isso não está acontecendo, murmurei para mim mesmo, minha voz quebrando no meio das palavras. Liguei o rádio novamente, desesperado por qualquer som que abafasse aquilo, mas tudo que saiu foi estática. Aquele chiado insuportável parecia se misturar com o arranhar, criando uma cacofonia enlouquecedora dentro da cabine. Foi então que ouvi uma risada. Não era uma risada comum. Era baixa, distorcida, quase como um sussurro que se arrastava pelo ar. Vinha de perto, muito perto, como se alguém estivesse sentado logo atrás de mim. Eu estava à beira do pânico. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que doíam, e minha respiração estava descontrolada. Por instinto, olhei novamente pelo retrovisor, e, por uma fração de segundo, vi algo. Uma sombra. Ela estava ali, sentada no banco de trás, imóvel. Era impossível distinguir qualquer detalhe, mas seus contornos eram claros, como se o escuro da cabine tivesse ganhado forma. Pisquei, e a sombra desapareceu. Mas os sons continuavam, e eu sabia que ela ainda estava ali comigo. O som da risada ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois de ter desaparecido. Meu corpo inteiro estava tenso, meus dedos quase quebrando o volante com a força que eu aplicava para me manter no controle. Eu não podia parar, não podia sequer piscar. A estrada parecia interminável, e cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Olhei para o retrovisor mais uma vez, contra minha própria vontade. Ele estava vazio, mas o peso daquela presença ainda pairava na cabine. Era como se algo ou alguém estivesse grudado em mim, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Foi então que percebi o espelho embaçando, mesmo com o frio insuportável que preenchia o caminhão. Era sutil no começo, uma camada fina de vapor, mas em segundos, tornou-se evidente. A luz do painel refletia o vidro embaçado, e, lentamente, palavras começaram a surgir. Não era possível. Eu esfreguei os olhos, tentando me convencer de que era uma alucinação causada pelo cansaço. Mas as letras estavam lá, se formando como se uma mão invisível as escrevesse do outro lado do espelho. Você me deixou. Meu coração parou. A frase parecia acusatória, cheia de um rancor que fazia meu sangue gelar ainda mais. Era impossível, mas não havia como negar o que estava na minha frente. De repente, um som forte explodiu dentro da cabine. Um estalo, como se algo tivesse batido na porta do passageiro. Eu me virei bruscamente, esperando encontrar algo ou alguém ali. Mas a janela estava vazia, a estrada deserta, e a escuridão parecia ainda mais sufocante. Pare com isso, gritei, a voz ecoando dentro do caminhão. Minha respiração estava pesada, ofegante, mas a resposta veio de forma imediata. O espelho embaçado mudou de novo, como se respondendo ao meu desespero. Você deveria ter parado. Eu sentia as palavras queimarem dentro de mim, como se estivessem sendo ditas diretamente em meu ouvido. Foi então que a cabine do caminhão começou a tremer. O volante parecia puxar para os lados, o motor rugindo como se algo estivesse tentando me tirar da estrada. Não, não vou parar, gritei novamente, mas o controle do veículo parecia escapar das minhas mãos. Minha visão ficou turva, as luzes do painel piscando descontroladamente. E então, no último momento de lucidez, vi algo no retrovisor. Ela estava lá, sentada no banco de trás. O mesmo vestido sujo, os cabelos grudados no rosto,
Mas desta vez, havia um sorriso. Um sorriso que não deveria estar em nenhum rosto humano. Torto, maligno, impossível. A última coisa que lembro é o som da risada, mais alta desta vez, preenchendo a cabine enquanto tudo ficava escuro. Quando acordei, o caminhão estava parado no acostamento. O relógio marcava 1h33.